E aí, pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente aqui no canal, porque é um vídeo mais de bate-papo. Eu vou estar conversando com vocês, porque eu vi um vídeo do Rodrigo, do podcast GBFire, pra quem não sabe. O Rodrigo, ele faz vídeo aqui pro YouTube, pro TikTok e pra o Instagram, e ele postou um vídeo assim, falando sobre como ele começou a ler outras coisas a não ser gibi de herói, que foi uma coisa que eu botei muito em prática no ano passado. Bom, como vocês sabem, eu sou um cara que leio bastante gibi. Se você não segue a gente no Instagram, siga. No Instagram tem todas as resenhas de tudo que eu tô lendo, basicamente. Atualmente chegou hoje aqui, ó, os 3 volumes da Caçada Sangrenta, que foi basicamente o último arco da Marvel a ser publicado aqui no Brasil, porque o Mundo Sob Destino ainda não terminou. Mas eu tô lendo várias outras coisas que não são necessariamente coisas de super-herói, né? Eu tô lendo, por exemplo, agora, acabei de começar a ler Mágico Vento, da editora 85, quadrinho da Sérgio Bonelli Editore. Também tô lendo a mensalzinha do Conan da Titan Comics, tá? Então tô lendo várias coisas diferentes. E esse vídeo aqui é mais pra falar sobre o quão importante é você ler coisas diferentes e como eu comecei a ler coisas diferentes. Bom, pra quem não sabe, eu vou contar uma história. Ano passado, 2025, que eu voltei a colecionar quadrinhos e, claro, criei aqui o canal. Em 2025, eu não colecionava mais quadrinho, comprava uma ou outra coisa que saía. Sei lá, eu comprei o Canon do Pipoca Nanquim, porque na época eu achei legal a ideia do quadrinho. Eu tenho esse quadrinho aqui, que é o Paraíso Perdido, que é uma adaptação da Revolta de Lúcifer, do John Milton, que é um trabalho bem mais artístico, né? Um trabalho bem mais diferente. Inclusive, esse quadrinho aqui eu vendi já pro Rafael lá do canal Pela Capa. Aqui, ó. Bem bacana o quadrinho. E, cara, eu comecei a ler quadrinhos diferenciados justamente porque se limitar a super-herói, cara, é tipo você assistir só filme de ação. Todo mundo tem alguém na família que só assiste filme de ação, sabe? Um tio, um pai, o avô. E beleza, você pode só assistir filme de ação, tem gente que só assiste filme romântico, tem mulher que só assiste dorama coreano, tem gente que só assiste filme de comédia, mas se limitar a histórias de apenas um nicho específico de personagem é pegar o potencial dos quadrinhos e jogar no lixo. Sabe, quando você tem um quadrinho que você consegue abstrair uma história maravilhosa dele e não necessariamente precisa envolver um superpoder, alguma coisa, às vezes até histórias do cotidiano, é muito legal. Um exemplo de 2 quadrinhos que falam sobre histórias do cotidiano, um nem tanto cotidiano assim, mas quadrinhos que falam sobre histórias do cotidiano, é, por exemplo, o Eu Lixeiro do Derf Backderf, que é aquele cara que fez aquele quadrinho bem famoso, Meu Amigo Dahmer, porque ele estudou com Jeffrey Dahmer. Inclusive tem até uma página nesse quadrinho aqui que fala sobre isso. Esse quadrinho aqui, o nome é Eu Lixeiro, e você pensa, pô, Pedro, é sobre o que esse quadrinho? É basicamente sobre isso aqui, é sobre ele trabalhando como lixeiro. Na realidade, não é sobre ele, porque ele cria um personagem, afinal de contas, ele trabalhou por 4 meses como lixeiro, mas ele faz um período de 1 ano desse personagem e ele conta como funciona a coleta de lixo, como funciona o descarte, quanto de aterro os Estados Unidos têm, várias coisas super interessantes que, se eu tivesse lendo um quadrinho de super-herói, eu não teria acesso. Outro quadrinho que é maravilhoso, cara, que se você gosta de histórias em quadrinhos, você tem que ler, e que todo mundo sabe, é Maus, né? Maus do Art Spiegelman. Eu já falei desse quadrinho 200 mil vezes. Maus é um quadrinho obrigatório para todo mundo que gosta de quadrinho. Vai contar a história do pai do Art Spiegelman, o Vladek Spiegelman, uma história real. E vai também contar um pouco sobre a história do Art Spiegelman, inevitavelmente, de como ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração, cara. Então, pô, você perder isso só porque você, sei lá, quer ver o namoro do John Barney, que nenhuma ofensa ao namoro do John Barney, mas, pô, né, venhamos e convenhamos. Sei lá, de ser tão raso que, pô, me incomoda você ser assim, entendeu? Tem vários quadrinhos excelentes que não são de super-heróis, cara. Por exemplo, um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano, talvez vai ser um dos melhores quadrinhos do ano, que eu vou fazer a lista lá no final do ano, é Almanac Mister No número 1. Aqui a gente vai ver a história do Mister No, desse rapaz aqui, do Jerry Drake, como era na infância dele, lá nas ruas de Nova York, durante a Depressão Americana, a Grande Depressão Americana, lá de 1930 até 1940. E, cara, é uma história que, se você já assistiu o filme Desafio do Bronx, que é dirigido e atuado pelo Robert De Niro, é basicamente essa história em quadrinhos. É um quadrinho também, mais uma vez, da Sérgio Bonelli Editore, a mesma
editora de Mágica e o Vento e publicado pela mesma editora de Mágica e o Vento aqui no Brasil, que é 85, tá? Nessas edições maravilhosas, pô, a edição tem, até a orelha tem, tá ligado? A edição, ela é linda, cara. É linda, a arte disso aqui é muito maravilhoso também. E basicamente vai contar a história do Jerry Drake, ele sendo meio que, sendo tutorado, eu não sei se a palavra é essa, se for a palavra essa, vai estar aparecendo aqui, se não for também. Ele sendo tutorado por um mafioso, cara. Um mafioso pega basicamente pra cuidar dele ali na cidade, e ele vai viver na rotina com esse mafioso. Óbvio, uma representação crua, tá? Não passa pano pra máfia nem nada. Tanto que o final é bem brutal, querendo ou não. Mas, cara, assim, linda a história, entendeu? E, pô, eu gosto, galera. Não é à toa que eu tenho isso aqui, entendeu? Não é à toa que eu tenho Caçada Sangrenta. Não é à toa que eu faço resenha lá do Mundo Sob Destino, Batman, Superman. Eu adoro super-herói. Tanto que, né, esse canal só tem vídeo de super-herói. Até um dos últimos 2 vídeos aqui, que foi Ken Parker e Icona, que também são outro tipo de gibi maravilhoso, tá? Mas, pô, leiam gibis que não necessariamente são gibis de super-herói. Vê só, isso aqui tem resenha lá no perfil, tá? The Walking Dead. Cara, o cara que assistiu a série The Walking Dead, gosta de gibi e não leu isso aqui, é maluco. Cara, The Walking Dead, do Robert Kirkman, é maravilhoso. Robert Kirkman, pra quem não sabe, né, The Walking Dead é uma série inspirada nesse quadrinho aqui, tá? São 32 edições no Brasil, eu tenho até a 17, tá? E, cara, é maravilhoso, entendeu? Você precisa se libertar, você precisa deixar de ler super-heróis um pouquinho só e aproveitar esse tipo de coisa, tá? Então, assim, como eu comecei, né? Agora respondendo a pergunta que eu fiz no começo, como eu comecei a consumir esse tipo de material aqui, né? Bom, meu pai, que eu já citei milhares de vezes aqui no canal, ele é um cara que gosta muito de techs. Techs são histórias de faroeste, eu não tenho nenhum aqui, porque tá tudo lá com ele, que ele pegou pra ler. Mas techs são histórias de faroeste e histórias de, cara, um bom moço escoteiro faroeste, entendeu? É o cara que tem a melhor milha do mundo, que nunca toma tiro e que resolve as coisas na bala e que faz sempre o certo, entendeu? Basicamente isso aí. E Tex é da Sérgio Bonelli Editore, a editora desses outros clássicos aqui, a editora que publicou por muitos anos Ken Parker. Se você não viu o último vídeo falando sobre Ken Parker, que eu falo sobre toda a publicação de Ken Parker, você vai ver um pouco sobre a Sérgio Bonelli Editore nesse vídeo. Editora que publica Julia, Dylan Dog, que eu também tenho aqui, Morgan Lost, Martin Mystery, várias outras publicações. E eu comecei, eu via meu pai comprando isso, eu nunca gostei, eu sempre gostava de super-herói, eu sempre queria saber de super-herói. Tanto que, assim, a única coisa que eu colecionei de quadrinhos ao longo desses anos foi Eagle Moss. Eu tenho várias edições da Eagle Moss aqui, que pra quem não sabe, foi uma editora que pegou para publicar os grandes clássicos da DC Comics. Então, eu tenho várias edições da Eagle Moss. E eu falava, não, pô, esses quadrinhos de faroeste, esses quadrinhos assim, não. Eu gosto de Elminho, pô. Eu gosto de super-herói. Eu gosto de ver o Batman jogando batirangue nos outros, entendeu? E aí, ano passado, frequentando a banca de revistas que eu frequento, meu queridíssimo amigo Thiago, o dono da banca, falou, pô, por que tu não lê Ken Parker? Ken Parker é muito bom. Ken Parker é maravilhoso. Eu falei, pô, pode ser que seja, né? Mas beleza, eu não vou pegar agora, caro também, Ken Parker, sabe? Na época, pra mim, principalmente, que eu tava começando a ganhar bem, assim, no meu trabalho, mas não era bem essas coisas todas. Aí eu falei, pô, eu vou pegar um dia. E aí eu fui no sebo da minha cidade, e peguei esse gibi aqui. Ken Parker, número 19, da editora Mitos. Tava lá no sebo, tá até, ó, a lombada dele tá até desbotada, porque tava no sol lá. E essa história aqui, cara, tem as histórias Crônica e O Poeta. Essa história Crônica é absurdo. Basicamente é uma história que vai contar o Ken Parker escoltando um cara que é advogado pra chegar até o local que ele vai julgar um crime bárbaro que aconteceu, um assalto a banco. E aí, o Ken Parker vai conversando com o advogado, salva a vida dele, porque muita gente tenta matar ele, afinal de contas, ele é um advogado, né, do crime, então, assim, a galera tenta matar ele pra ele não advogar, e o crime ser... enfim. E aí, no final da história... Isso aqui é um spoiler, tá? Se você não quer saber, se você não leu até o 19, você pode pular até esse minuto que tá aparecendo aqui. No final da história, o Ken descobre que o cara que ele tava escoltando não era advogado, coisa nenhuma, e era, na verdade, um carrasco. O Hangman, né, que nos Estados Unidos é muito famoso, que é o cara, basicamente, que puxa a alavanca, que bota a corda no pescoço do bandido, puxa a alavanca, o cara cai, quebra o pescoço e morre. E tem todo o debate no final do gibi sobre isso, sobre o cara ser um carrasco, sobre a pena de morte dos Estados Unidos. E foi um quadrinho que eu li e eu falei, caramba, cara.
Assim, gibi é isso, tá ligado? Gibi pode ser muito mais do que uma história de, sei lá, o Hulk quebrando tudo numa cidade. Assim, eu continuo gostando de super-herói, como eu disse, eu faço vídeo aqui no canal, eu assisto os filmes, eu jogo jogos, mas se libertar desse gênero pra provar outras coisas, sabe? Um cara que assiste um filme de suspense é o mesmo cara que assiste filme de terror, que assiste filme de drama, que vai assistir um filme de ação, que vai assistir um filme de super-herói. Isso é arte, sabe? A arte é você ter várias possibilidades de história, você conseguir entrar em diferentes mundos e entender diferentes tipos de culturas. E, cara, eu acho que vale muito a pena você dar uma chance para novos quadrinhos. A editora Mitos é muito boa nisso. Eles publicam Conan, eles publicam Kim Parker, publicam todo o acervo da Bonelli e publicam várias outras obras. A própria editora Panini também publica outras coisas, geralmente mais focado em super-herói e tal, Turma da Mônica também. O MSP, o Maurício de Souza Produções, que é um estúdio que faz tanto as revistas da Turma da Mônica como outras histórias, também muito famoso. Principalmente aqui no Brasil. Tem histórias de dois personagens da Turma da Mônica, só que histórias mais focadas no realismo e tal. Você tem o próprio The Walking Dead, que é publicado pela Panini, tá? E várias outras editoras brasileiras que publicam excelentes histórias, como é o caso do Pipoca e Nanquim, como é o caso da QS Comics, como é o caso da Poptopia. Então, a mensagem final desse vídeo aqui é basicamente isso. Vamos começar a ler outras coisas, vamos expandir os horizontes, vamos manter aquecido o mercado de gibi no Brasil. Saiu a pesquisa recentemente dizendo que mangá é a coisa mais vendida no Brasil. Que, assim, essa pesquisa eu tenho algumas dúvidas, eu acho que ela é um pouco contraditória em alguns pontos, mas eu acho que é importante, cara, você aprender, você se permitir ler coisas diferentes, tá? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo mais de bate-papo, um vídeo mais de conversa. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Um forte abraço. Vire membro por R$ 2,99, aliás, R$ 3,99 se eu não me engano, tá o membro, pra concorrer a quadrinhos. Eu tô esperando ter uma quantia de membro significante ali pra fazer um sorteio mais justo, pra que todo mundo tenha chance de ganhar, tá? Lembrando, virando membro nível 2, você tem 2 vezes mais chance de ganhar. E é isso. Um forte abraço, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.